Boa noite a todos. É uma alegria receber todos aqui novamente. Isso aqui é a nossa casa, onde nós nos reunimos, onde nós trocamos nossas ideias, onde nós aprendemos cada dia um pouco mais, né? Aproveitando, né, o tempo que está chegando de muito frio, eu sou responsável pela feirinha de roupas. Eu gostaria de pedir, se alguém puder, dar uma olhadinha no guarda-roupa em casa, se tiver roupas de frio que possam ser doadas, né, que não for fazer falta, que estiver sobrando, ou mesmo cobertores que a pessoa já não usa mais, que tem algum tipo de rasgo, alguma coisa assim, a gente arruma, mas porque está frio demais e tem gente que tem pessoas de idade em casa que precisa trocar praticamente todos os dias a cama, né, que a pessoa está acamada, então às vezes tem que lavar todo dia a roupa de cama e fica muito difícil com esse frio. Se alguém puder olhar em casa, eu agradeço, né? Sábado, a partir da 1 eu já estou aqui, meio-dia e meia, 1h já estou aqui. Se alguém puder dar uma olhadinha e fazer orações, nós agradecemos em nome de Jesus. Vamos acerenar nossos corações, acalmar a correria do dia a dia, tranquilizar nossas mentes, deixar nosso corpo, nosso coração, nossa mente, nosso espírito propício para receber os ensinamentos da noite de hoje. Querido Jesus, estamos aqui mais uma vez presentes junto a Ti. Sabemos que a espiritualidade amiga já há muito se encontra nessa casa, esperando por nossa vinda e pelos trabalhos da noite de hoje. Da palestra que será proferida aqui pelo nosso amigo, irmão Zusa, que seja que venha de encontro com aquilo que necessitamos. Que cada dia que viemos aqui nessa casa de oração, que possamos acrescentar em nossas vidas um pouco mais de conhecimento sobre a vida espiritual. Que realmente somos muito mais espíritos que matéria, somos eternos. E te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que nos dá de todos os dias poder contar com a Tua presença, com a Tua força. Dias melhores e dias piores, é a nossa fé que nos guiará juntamente de Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, que proteja todos que aqui estão, os filhos, as casas, cada cômodo do seu lar, que seja abençoado. Proteja também aqueles que por algum motivo não puderam vir, aqueles que se encontram em hospitais, em orfanatos, em asilos e até mesmo em presídios em estado de correção aqui na terra. Te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade que nos deu de conhecermos o Espiritismo e podermos praticar a lei do amor ao próximo, Senhor Jesus. Obrigado por estar junto conosco sempre. Muito obrigado pela chance de nos melhorarmos, Senhor Jesus. Que assim seja. E com a gente hoje, né, nosso amigo, irmão, o senhor Zusa, que vem fazer para nós a palestra de hoje. Hoje ficou a cargo dele, né? Cada dia um que está convidado. O senhor seja abençoado, senhor Zusa. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, que Jesus, nosso amado e divino Mestre, possa dar e trazer a você força, e que estas forças possam virem até você como novas energias, e o que é de mais importante, que vocês não as percam, traga-as para dentro do fundo do seu ser, leve aos seus lares, e ali sim distribua fartamente ao lar e aos seus familiares, sempre a luz e a paz do Mestre Jesus. Abençoado seja sempre cada um de vocês, iluminado e protegido seja sempre o seu lar e os seus familiares. Que ali a mão de Maria Santíssima, a mão de Jesus Cristo, a proteção de Deus, o Pai Maior, envolva e esteja com todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Não vou dizer que é uma alegria estar aqui, porque praticamente estamos quase todos os dias, mas é uma casa que a gente se sente bem, vendo os irmãos, a espiritualidade que está aqui, que já trabalha conosco, que está onde está cada um desta casa,
É uma alegria, sim, estar entre vocês. Espero que possa trazer alguma coisa de útil a algum de vocês, porque hoje nós vamos falarmos todos nós juntos, aprendermos e vivenciarmos um pouco do que todos nós tememos e precisamos. Todos nós precisamos do que vai ser falado hoje aqui, porque nós vamos falar dos medos que cada um tem. Como lidar com os nossos medos? É um problema que está no momento conflitando com muitas pessoas. Que a gente consiga trazer um despertamento diferentemente e produtivo a você, meu irmão, a você, minha irmã. Falar de medo, de pavor, é difícil? É fácil? Depende. Porque se você não tem este problema, graças a Deus é fácil. Mas se você tem este problema que estamos falando, já pode se tornar fácil se você seguir o que diz o Mestre de Jesus a todos nós. Mas no momento é difícil, porque tem muitos tipos de medo. Tem muitos tipos de medo. Vocês já imaginaram aquele medo que a pessoa tem do escuro, que a pessoa não quer que escureça, que fique claro e de dia? Nós conversamos com muitas pessoas neste patamar que estamos falando. Existem medo de um cachorro, de um animal, medo de assalto, medo de um contrabandista, de um ladrão, de um assassino. Tem muitos tipos de medo. Mas o que fazemos nós para que nos fortalecêssemos e nos sentíssemos melhor com os nossos distúrbios e desequilíbrios que temos? Porque é uma falta de sintonia que perdemos com o nosso emocional. É uma intuição que nos leva a baixa estima, a tristeza, a dificuldade de se interagir com o semelhante, com familiares, com o trabalho, aonde quer que estejamos. Mas medo por quê? Medo de acertos e reacertos pretéritos? A lei de ação e reação? A lei de ação e reação, muitos seres viventes estão passando. Mas não quer dizer que você não possa se retratar nesta vida de erros pretéritos. O bem anula e apaga todo o mal. O amor de Cristo, que é o amor verdadeiro e maravilhoso, que está dentro de cada um de nós, apaga os nossos erros pretéritos. Basta que nós se utilizamos de Cristo para que vençamos os nossos e as nossas dificuldades que tivemos e que podemos ainda estar tendo. Tem pessoas que nos dizem: seu Jesus, eu tenho medo da noite, porque eu fechar os olhos, acaba o mundo. É pesadelo, correndo atrás de mim com uma coisa ou com outra. De repente eu não tenho pesadelo, mas meu marido me joga fora da cama porque está sonhando. Eu tomo um tabefe, Tem cada tipo de situações e de sensações. Agora, meu irmão e minha irmã, se você realmente está passando por essas dificuldades, precisa ver até onde ela é material e aonde ela é espiritual. Porque o medo
vem com quase todas as pessoas, com segmentos de outras religiões, porque em algum tempo, tem medo de espírito. O outro tem medo de quem já morreu. O outro tem medo de quem está vivo. Em situações, se tem medo do demônio. Em outras situações, se tem medo do obsessor perverso e maldoso. E se busca as necessidades que precisamos de nos melhorarmos. Tem religião que é água benta. Na casa espírita, nesta casa abençoada, é a água fluidificada. Lá é a confissão do padre. Em outros locais, aqui é a mão amiga estendida fraternalmente, conforme as necessidades de cada um. As dificuldades, se tira o medo por uma prece, por uma oração, por um passe. Porque sempre que buscamos Cristo, nós necessitamos e precisamos de alguma coisa. Mas é difícil ter a dor e o sofrimento, porque está associada com os nossos medos, que nada mais é do que consequências que criamos ou que estamos vivenciando. A maioria das pessoas que não sabem lidar com os seus medos, com as suas dificuldades, com os seus bloqueios, porque o medo é um tipo de bloqueio que a pessoa tem. O que fazer? Porque faz com que a pessoa fique impossibilitado de reação quando realmente o medo vem de consequências espirituais trevosas. Mas melhorar e seguir o que, se nada fazemos muitas vezes? Se não temos a proteção da oração, de interagir mentalmente, pedindo às divinas luzes maiores, para que nos auxilie no nosso sono, para que nos abençoe naquele momento que precisamos para o nosso descanso tão necessário e importante. A maioria das pessoas se esquecem de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, e se esquecendo perde a proteção divina e ficamos ao léu e à disposição dos obsessores trevosos, das trevas. Mas tem também aquelas outras pessoas que não têm essas preocupações, porque não tem medo, porque a fé está viva, firme e forte, e nada os pega. Mas todos têm fé, todos estão ali firmes, entre aspas, também desprotegidos e desprotegidas. Dependendo da situação, se esquecem do que realmente se precisa se fazer para se protegerem. Porque uma minoria que faz as preces e as orações corretamente, como se tem que se fazer, que é preparação para dormir, para ter a segurança. Alguma vez, meu irmão, minha irmã, você se colocou em suas preces e orações
ao se deitar, a divina luz maior para trabalhar na espiritualidade. Mas trabalhar, Jesus, usa na espiritualidade, quando eu durmo. Você tem todo o direito de dizer isso. Quem somos nós para contestar a sua opinião, a sua fala? Só que fica na cama a sua carcaça, o seu corpo material, o seu corpo espiritual, não, ele fica. E quando nos colocamos pedindo a luz maior, para que nos auxilie, nos dando oportunidade de trabalho na espiritualidade, porque vamos ao encontro de afetos e desafetos, nós vamos ter uma proteção, porque só o trabalho no bem nos liberta do mal. E muitas pessoas perdem a oportunidade de trabalho na espiritualidade. Ali tem muitos e muitos meios de se trabalhar, de se locomover, de servir. Para ser sincero a vocês, tem mais oportunidade de trabalho na espiritualidade do que na parte material. Porque aqui tem muitas vantagens e desvantagens. Lá não tem interesses. Os interesses que tem na espiritualidade de luz é de trabalho, é de servir, de oferecer as mãos aos necessitados, espíritos e encarnados, e os que desencarnam recentemente. Tem muito trabalho na espiritualidade, tem muito trabalho também neste mundo material. Mas você pode até estar se dizendo e se perguntando: mas eu ajudo, eu faço alguma coisa. Eu sim faço, sim. Mas nós precisamos doarmos um pouco mais do nosso tempo a Cristo. E quando doamos a Cristo, nós estamos doando ao necessitado, ao doente, ao estropiado, ao perturbado e o perturbador, tanto espiritual como material, e nós vamos se fortalecendo contra as investidas das falanges trevosas do mal. Porque muitas pessoas têm este problema, e é um problema difícil. A dor, o sofrimento, a dificuldade é difícil. E quem não tem? A maioria tem. E os que não têm, se bobearem, vão passar a ter. A doença é um medo. Dependendo do tipo de doença, é um fantasma em nós, porque nós temos o receio de uma doença que nós estamos sempre vendo com algumas pessoas. Mas tem pessoas que se curam de doenças, muitas vezes terminais, porque é a fé viva da pessoa. E a fé, ela anula o medo. O medo é um desequilíbrio que parece que chama mais ao nosso encontro. Porque se você tem medo de dormir, medo do escuro, medo da noite, como nós vamos viver só na luz e no dia? Como? Nós temos que nos adaptarmos e nos consertarmos. Mas o que fazer? Porque existem tantos tipos de medo. Preste bem atenção no que você vai ouvir, porque o medo gera doenças, o medo gera desequilíbrios, distúrbios, que prejudicam muito o ser humano. Começa na ansiedade. E quem é que não tem ansiedade muitas vezes? Tem quem tem constantemente. Tem pessoas que têm esporadicamente. Mas e a falta de paciência? E o desequilíbrio?
e as sensações de ódio, de solidão e de tristeza. Faz tudo parte da ansiedade, faz tudo parte da autoestima, quando nós já a perdemos. É quando se perde o otimismo, é quando a pessoa perde até a vontade de viver. Todos nós sabemos que precisamos lutar muito com este medo, que prejudica sempre, e chega um momento deste medo. Você está preparado para o momento que chegar o seu desencarne, a sua morte? Porque a morte é um tabu para muitas pessoas, mas esta casa nos diz e nos ensina que o Espiritismo matou a morte, que a morte não existe, que é vida depois da vida, vida na vida, que existe vida depois que partimos deste mundo. E tem crenças religiosas que não acreditam que isto acontece. O medo é maior, é mais preocupante, é galopante para muitas pessoas. Mas a nós espíritas, será que estamos preparados? Será que, se soubermos que vamos morrer hoje, vamos supor, 11 horas da noite, como você reagiria? Morreria agora? Com a notificação da notícia? Faria coisas que se prejudicaria mais? Prejudicaria outras pessoas? Ou estenderia as mãos para auxiliar e servir na prática da caridade do amor de Cristo? Porque o amor de Cristo anula os medos e as desavenças que temos. Vamos ver aonde você se encaixa nesta pequena historinha que vamos contar. É pequenininha, mas tem um teor profundo demais. Vamos ver aonde a gente consegue despertar o zelo. Em uma província, era governada por um rei. E houve um murmúrio, um zum-zum entre os habitantes daquela localidade, que a morte estava ali, naquele local, e que a morte ia levar algumas pessoas. Já desequilibrou todo aquele povoado, e o rei, como era o mandatário maior, foi conversar com a morte. Chegou lá, conversando, a morte falou a ele: não tema, hoje eu estou aqui para levar 300 pessoas. Mas não tema, o senhor me fala isso? Vai levar 300 pessoas, que eu não sei a quem, para que eu não tenha medo? A morte disse: sim, 300 pessoas. Mas, dona Morte, o meu povo é trabalhador, o meu povo é honesto, o meu povo é devoto de Cristo, o meu povo é gente boa, aqui não tem malandro, o meu povo é família, todos têm filhos, todos têm família, o meu povo é trabalhador e humilde. Não faça isto. E a morte pensou, e chegou à conclusão e disse assim ao rei: realmente o senhor está certo, aqui é um povoado muito bom, mas eu vou levar em consideração o seu pedido e vou levar 30 pessoas só. 10%, já é uma dose razoável que se abaixou, mas ninguém de nós ia querer estar ali nesses 10%. Aí ele disse, a morte disse a ele: amanhã ao meio-dia eu venho buscar as 30 pessoas.
E a notícia se espalhou pelo aquele povoado, aquele reinado. Vocês imaginam o alvoroço que aquilo deve lhe ter feito? E chegou o momento do outro dia, e ali estava a Dona Morte. Querendo ou não querendo, ali estava. E ela não levou 30, ela acabou levando 100. 100 ela levou. E o rei ficou furioso. Mas você faltou com a sua palavra. Você me disse 30, mas me levou 100. Mais que o dobro a mais você levou. Por que você descumpriu o nosso compromisso? E a morte disse assim a ele: realmente, eu estou levando 100, mas eu vim para buscar 30. Os outros 70 morreram de medo antes de eu chegar. Então, vocês já imaginaram se a gente estivesse nesse local, nesse lugar, o que ia acontecer? Todo mundo sabendo, aquela notícia espalhando. Então, é os nossos medos. É os nossos medos que nós, pela a nossa ansiedade, nós estamos ansiosos e preocupados hoje com coisa que vai acontecer no mês que vem. E nós já estamos sofrendo hoje. E nós temos ainda muitos dias para reverter a situação. E não acreditamos. Queremos as coisas não para hoje e para agora, para 3 anteontem nós queremos. Estamos buscando hoje a solução, mas queremos para 3 anteontem atrás. E nós não esperamos o momento certo, as coisas se acertarem. É o mesmo do que contamos da história. Não vamos perguntar porque ninguém de vocês queria estar nesse povoado. Porque é difícil quando você sabe tudo, porque este é o medo maior que temos. Mas todas as religiões têm este medo, mas têm o entendimento e o conhecimento, porque tem religiões que não é tão clara e tão precisa como é esta casa, embora esta casa não é melhor do que nenhuma outra religião e nenhum outro segmento religioso. Somos iguais perante Cristo, perante Deus, mas somos iguais num ponto, diferente em outros pontos, não para melhor e nem pior, porque a melhora depende de nós, a melhora depende da sua elevação e da sua aceitação em aceitar ou discordar. Esta casa nos diz que temos a reencarnação, que é vida em outras vidas, e já tivemos tantas, nos diz. Esta casa nos mostra e nos tira o medo, porque nos mostra e diz sobre a comunicação dos espíritos conosco. Embora a maioria das religiões não acreditam em reencarnação, e sim em ressurreição, e sim que morreu, que não existe vida depois da vida, e se esquece que no mundo espiritual tem casas maravilhosas, tem casas trevosas e na escuridão total, mas também tem casas na claridade e na luz da paz. Tem muitos espíritos que vivenciam o bem, como assim também tem os que vivenciam as trevas. Medo. Se aqui vocês acham que se tem medo aqui, medo se tem lá. Porque lá quando o mal, você está no mal, você está no mal mesmo. Você não tem ajuda de ninguém, a não ser dos espíritos de luz, que são socorristas.
Mas nem todos querem o socorro. Nem todos aceitam o socorro. Uns com represálias de medo, de situações de extremo medo, porque serão julgados e serão acompanhados e analisados por grandes das trevas. Aí a gente pergunta e diz: já dispomos muito dos ensinamentos de Cristo, mas ainda estamos tão carentes com o pavor da morte. Estamos tão carentes com aquele momento que nos leva e nos aproxima outra vez com a espiritualidade. E nós vamos cultivando emoções, sensações, desavenças, desequilíbrios que pela ansiedade, falta de paciência, nervosismo, nós vamos cultuando um dos grandes males deste momento, que estamos fugindo do bem e entrando no pavor do medo maior das trevas, que é a depressão. Quem passou com a depressão, quem conviveu e quem convive com ela, e quem sabe como ela se manifesta, entende e sabe o que estamos falando. É um medo que acaba com você por dentro, é um medo que te anula, que cria mais medos, porque você já não acredita mais em você, você já não acredita mais que existe Deus, porque a sua fé já foi embora. É o fantasma do mal que traz a pessoa para dentro do mal, e a pessoa vai se entregando aos poucos. Se você nunca conversou com uma pessoa depressiva, não perca a oportunidade não, mas assuma a sua responsabilidade do muito que você sabe em Cristo, porque quando um irmão ou uma irmã está já nas malhas da depressão, precisa da sua mão, precisa do seu amor, precisa do seu carinho. Levante aquela pessoa, ajude aquela pessoa, porque quando você abrir as tuas brechas, as tuas portas, poderá ser você que está com este mesmo mal, que traz um medo nas pessoas, traz um pavor aos familiares, que desequilibra, que acaba e consome a pessoa. E é medo de lutar, é medo de vencer, é medo de sair destas situações, porque outras situações te trouxe aquela situação que você já se conflita com outras situações maiores. Então nós precisamos cultuar o verdadeiro amor que vem de Cristo. E esta casa nos dá Ele, como outras crenças religiosas também dão. O nosso Evangelho é o grande remédio para vencermos os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas ansiedades e angústias, o nosso pavor, porque muitas vezes o medo é tão medo que é maior do que o pavor. Nós precisamos do Evangelho no lar. Ele te prepara, ele te eleva, ele te protege contra as investidas das partes trevosas, te fortalece no medo, medo humano, medo material, medo espiritual,
Medo que você não sabe de onde vem, como vem e de que lugar e de que forma está vindo. Porque quando o medo chega até você, você não imagina de onde está a consequência, aonde começar a se acertar primeiro. Porque se você começar da ponta, do meio, o alicerce está aqui, mas como se você está começando de lá? É o mesmo que falarmos assim. Vocês já viram alguém começar uma casa, um prédio, pelo telhado? Pelo alto? Vai ruir tudo, olha, não chega embaixo. Então tudo tem que ter o alicerce. Nós precisamos do Evangelho no lar. Nós precisamos do Evangelho, mas não tê-lo por ter, é fazer o uso dele. Da Bíblia, quem segue outras religiões, e o seu livro sagrado, de onde você tem a sua crença religiosa, a sua oração sincera, o seu pedido de falar com Deus, abrir o seu coração para envolver Jesus, aceitar o manto sagrado e protetor da nossa Mãe Maior, Virgem Maria. Como somos pequenos ainda em vencer este grande obstáculo que criamos, que é os medos que temos. Nós precisamos nos vigiar, porque a depressão é um medo grande que as pessoas têm. Mas tem muita gente que nem imagina o que pode ser a parte depressiva. Você já está com passos na frente para o suicídio. E quem não tem medo do suicídio, quem não tem medo de tirar a sua vida, porque acha que tirando a sua vida realmente vai acabar com o seu medo e as suas dificuldades que tem nesta vida. Ah, meu irmão e minha irmã, se pudéssemos fazer com que você não tivesse estes pensamentos, e muitas pessoas assim o têm. Dói e é duro quando você ouve de alguém que tem estes pensamentos, ou que quer fazer isso. Ali já não é nem medo mais, ali é subjugação acima de obsessão, porque depois vem a possessão, a subjugação. Aí não somos nós mais que estamos dentro de nós, aí não adianta mais o medo, porque já é acima do medo, você já é subjugado pelas partes trevosas do poder do mal. Não é nem ainda do mal, é do poder maior do mal, que já não é você que está dentro mais de você. Ter medo são bloqueios e disfunções mentais que estão nos levando a conclusões psíquicas que fazem com que nós tenhamos certas doenças. Porque eu quero ver se você falar assim, o médico diz a você, você tem isto, e você diz para ele, eu não tenho. Você tem isto, eu não tenho. Você tem tantos meses de vida, eu não vou morrer com 6 meses, com 3 meses. Eu vou viver, eu não tenho nada. Agora, se você falar firme, só que muitas pessoas já se queixam, ai, eu tenho isso, ai, essa dorzinha, ai, vai indo, todo dia falando, você acaba tendo. Quantas pessoas têm medo de doenças, mas doenças terminais que você sabe que pegou, vai embora. Quantos estão se curando do câncer? Oh, meu
Quantas pessoas são curadas já numa fase terminal, que a família toda tem um medo. E quem é que não tem este medo de adquirir esta doença? Mas abra o seu coração e esteja na fé viva que Cristo está dentro de você e que você é filho de Deus, que você, se tiver que passar por aquilo, você vai passar com galhardia, com força, porque vai aceitar o que Deus lhe mandou, Deus lhe deu. Porque é difícil de dizer isto quando a pessoa está passando por problema ou tem alguém que passa. É muito difícil. Mas feliz daquele que passa uma dificuldade de doenças aqui, porque entra no mundo espiritual liberto, limpo e puro. Mas você poderia até estar sendo egoísta no momento. Ah, Senhor, mas eu não quero passar isso aqui. Por favor, se é para você passar, se você amenizou e chamou aquilo que você está passando, não é Deus que lhe colocou aquilo. Muitas vezes é você que é um suicida indireto todos os dias aí fazendo. Chega um momento daquela dificuldade, daquela dor, mas a gente não quer. Ninguém quer. Não vamos nem perguntar, porque é certeza da resposta de vocês. E a perda de um ente querido traz medo a você? Compreenderia e entenderia quando Deus chama um querido familiar seu? É um tipo de morte dolorida, porque é o pavor, o medo da morte, o medo de deixar ele ir embora. E quem é que vai ficar aqui para sempre? Será que você é como aquelas pessoas que dizem assim a nós: Seu Luz, eu gostaria de viver 200 anos. Que bom que você gosta e quer viver 200 anos. Mas se for de sofrimento, você quer 200 anos? Aí não. Mas nós não temos opção. Quem sabe da nossa vida é Deus. Não podemos perder a nossa fé viva em Deus. Ele tem coisas boas e maravilhosas a nós. Mas precisamos vencer o nosso medo de vivenciar o hoje e deixar o amanhã para o amanhã. Podemos sim construir o amanhã hoje. Podemos. Mas podemos, com o alicerce, estender a mão e seguir o que nos pede Cristo, para que não tenhamos interesse e vantagem nenhuma de prejudicar algum ou alguém. Nós precisamos nos moldarmos mais em ter a nossa fé viva, porque o trabalho no bem, ele nos limpa dos nossos medos que tenhamos, porque muitas vezes o medo é a consequência do comodismo, de braços cruzados, de não querer nada com nada, ter o tempo para pensar tantas coisas emocionais que lhe causam pavor, medo, e lhe fazem você ficar estressado e estressada. Quando você estiver estressado e estressada, se lembre do que estamos falando. É o seu primeiro tipo de medo que você já está instalado em você. Precisamos ter valor e dar valor à sua vida, à nossa vida. Porque quantos
espíritos queriam estar no seu lugar e ter as suas dificuldades e mais. Porque os nossos medos, na maioria das vezes, somos nós que criamos. E quando vem com consequências espirituais de ação e reação, nós podemos vencê-lo com a prática do bem, com o auxílio ao necessitado e à necessitada, porque o bem aniquila e anula o karma do mal. O bem que fazemos nos fortalece contra o medo que temos. E nós precisamos nos fortalecer melhor. Busquem a proteção. Busquem Jesus Cristo naqueles momentos difíceis. Não deixe a dor se transformar em medo. Porque o medo é um tipo de dor que também corrói você minuto a minuto. O medo leva a tantas barbaridades maiores, a tantas coisas que vocês nem acreditam que depois, mas eu não fiz isto, eu não queria isto fazer, mas já fez. E não se esqueça do que vamos dizer a vocês. Nós nunca passamos por essa situação. Se você já passou, você sabe e tem mais experiência. No caso de um assalto, no caso de alguma interferência do mal com irmãos e irmãs vivos, que estejam armados, saiba dosar o seu medo, saiba ser firme, porque quem está na sua frente com uma arma está com mais medo do que você. Quem já passou sabe o que estamos falando. Dói. E é um medo que você carrega depois. Você carrega. Não saia da sua casa nem uma manhã, nem um dia, sem a leitura do seu Evangelho. Não saia. Oh, meu Jesus. Oh, minha Mãe Santíssima. Oh, meu Deus. Me proteja neste dia. Proteja os meus familiares, Senhor. Proteja o meu lar. Proteja quem está desamparado e desamparado neste mundo. E tem muitos modos de você pedir. Leia um pedaço. Não precisa ser muito. 3, 4, um pedacinho, uma palavra, uma linha, um parágrafo. Que com toda certeza você vai ver o que você vai passar no dia. O que você precisa no dia. Deus está lhe dando no Evangelho. É a melhor luz para vencermos os nossos maus, os nossos pensamentos, os nossos medos. Tenha medo, sim, de um cachorro bravo, de um boi, de uma vaca brava, de uma cobra venenosa. Tem coisas que temos que ter medo, sim, mas não trazendo e segurando ele aqui dentro, porque ele corrói o coração quando o medo faz com que ele não saia de nós e perpetue em nós. Mas de uma coisa nós vamos finalizar dizendo a vocês. Eu sei que ninguém de vocês quer fazer esse treinamento e ninguém de vocês quer chegar a este momento, mas vá se preparando para o desencarne. Nós não sabemos se vai ser amanhã, depois, ou o ano que vem, ou os outros anos. Pode ser daqui a pouco. O senhor é doido, seu Lula, falar da morte e você sabe quando você vai? Não leve este medo embora, não, porque depois você vai ficar ligado
nos seus bens materiais e a sua não preparação, porque todos nós temos essa preparação. Não somos donos nem de nós. Quanto mais quando Deus nos chama para este momento. Trabalhe honesto aqui. Trabalhe num trabalho abençoado aqui, que você dará sequência e continuará num trabalho abençoado e honesto na espiritualidade. Se prepare. Vamos e vai chegar o dia de cada um de nós. Mas continuar com o seu medo depende de você. Depende muito de você. São momentos difíceis, são situações difíceis, mas é você que se deixa instalar em você. Se resguarde, se proteja todas as noites na oração de Deus, no poder de Cristo, nas mãos sagradas e abençoadas de Maria Santíssima, que lhe abraça todos os momentos dos seus dias. Vença, meu irmão, vença, minha irmã. Só depende de você. Que Cristo, que Maria Santíssima, que Deus, o Pai maior, possa sempre estar com vocês, lhes abençoando, lhes protegendo, amparando os seus familiares e ali visitando os seus lares. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha um regresso em paz, em harmonia, em alegria ao seu lar nesta noite, e que ali você encontre os seus familiares com alegria, com paz e com muito amor, lhe esperando o seu retorno. Ali estar. Que eles estejam de braços abertos, que as suas portas do seu lar estejam abertas, lhe esperando, lhe dizendo: olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você veio. Entre, fique em paz. Como é bom ter o lar. Existem tantos irmãos que não têm um lar, um lugar para estar, morar, ficar, ou até mesmo para visitar ou repousar. Você tem o seu lar? O que será que lhe falta na sua vida, meu irmão, minha irmã? Mas também é muito importante que você retorne, em especial nesta noite, ao seu lar, levando junto com você Cristo, para abençoar o seu lar. Feliz regresso ao seu lar, meu irmão. Feliz regresso ao seu lar, minha irmã. E que ali esteja sempre a Santíssima Trindade a lhe abençoar. Feliz regresso ao seu lar.